Sentido interno e espiritual do livro de Apocalipse, capítulo 12, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, contida em sua obra Apocalipse Revelado. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Aqui se trata da nova igreja e de sua doutrina. Pela mulher, aqui é entendida a nova igreja, e pelo filho que ela concebeu, a sua doutrina. Trata-se também daqueles que, na igreja de hoje, creem, segundo sua doutrina, numa trindade de pessoas, na dualidade da pessoa de Cristo e na justificação pela fé só. Esses são entendidos pelo dragão. Depois trata-se da perseguição da nova igreja por eles, por causa da doutrina da nova igreja e de sua defesa pelo Senhor, até que, de um pequeno número, ela cresça e se transforme em muitos. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. E foi visto um grande sinal no céu. Significa uma revelação pelo Senhor sobre a sua nova igreja nos céus e nas terras, e sobre a difícil recepção e a oposição à sua doutrina. Uma mulher envolta pelo sol, e a lua sob os seus pés. Significa a nova igreja do Senhor nos céus, a qual é o novo céu, e a nova igreja do Senhor que será estabelecida nas terras, a qual é a nova Jerusalém. E sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Significa sua sabedoria e sua inteligência procedentes dos conhecimentos do divino bem e da divina verdade oriundos da palavra. Verso 2. E estando grávida, gritava com dores de parto, e atormentada para dar à luz. Significa a nascente doutrina da nova igreja e sua difícil recepção por causa da resistência dos que se entendem pelo dragão. Verso 3. E foi visto um outro sinal no céu. Significa uma revelação pelo Senhor sobre os que são contra a nova igreja e sua doutrina. E eis um grande dragão vermelho. Significa os que, na igreja dos reformados, de Deus fazem 3 e do Senhor fazem 2, que separam a caridade da fé e fazem esta salvífica e não ao mesmo tempo a caridade, tendo 7 cabeças. Significa a loucura proveniente das verdades da palavra falsificadas e profanadas. Os 10 chifres significa muito poder. E sobre suas cabeças 7 diademas. Significa todas as verdades da palavra falsificadas e profanadas. Verso 4. E sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Significa que pelas falsificações das verdades da palavra, eles afastaram da igreja todos os conhecimentos espirituais do bem e da verdade e os destruíram inteiramente por aplicações falsas. E o dragão parou diante da mulher que ia dar à luz, para que, depois que desse à luz, devorasse o filho dela. Significa que os que são entendidos pelo dragão se apressam em sufocar a doutrina da nova igreja no seu primeiro despontar. Verso 5. E concebeu um filho varão. Significa a doutrina da nova igreja, que apacentará todas as nações com vara de ferro. Significa que pelas verdades provenientes do sentido da letra da palavra e ao mesmo tempo pelos racionais provenientes da luz natural, ela convencerá a todos os que estão no culto morto proveniente da fé separada da caridade e que querem ser convencidos. E seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Significa a defesa da doutrina pelo Senhor e a sua guarda pelos anjos do céu. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto. Significa a igreja a princípio entre um pequeno número, onde tem um lugar preparado por Deus para que lá a alimentassem por 1260 dias. Significa o estado dessa igreja então,
enquanto se provê que ela alcance maior número até atingir seu estado. Verso 7. E houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão pelejou e os seus anjos. Significa as falsidades da igreja precedente, combatendo contra as verdades da nova igreja. Verso 8. E não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Significa que eles se convenceram de que estavam nas falsidades e nos males, e contudo persistiam neles, e por isso foram desligados da conjunção com o céu e precipitados. Verso 9. E o grande dragão foi precipitado, essa serpente antiga chamada Diabo e Satanás. Significa eles voltados do Senhor para si próprios, e do céu para o mundo, e por conseguinte estando nos males das concupiscências e nas falsidades, que seduz todo o globo. Significa que eles pervertem todas as coisas da igreja. Ele foi precipitado na terra e com ele foram precipitados os seus anjos. Significa que foram precipitados no mundo dos espíritos, que fica entre o céu e o inferno, e no qual há conjunção imediata com os homens da terra. Verso 10. E ouvi uma grande voz que dizia no céu: agora se fez a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Significa a alegria dos anjos do céu, porque agora o Senhor só reina no céu e na igreja, e são salvos aqueles que creem nele. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus de dia e de noite. Significa que pelo juízo final foram afastados os que se opuseram à doutrina da nova igreja. Verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Significa a vitória pela divina verdade da palavra e pelo reconhecimento do Senhor. E não amaram a sua alma até a morte. Significa que não amaram a si próprios mais que ao Senhor. Verso 12. Por isso regozijai-vos céus, e neles seus habitantes. Significa o estado novo no céu, onde eles estão no Senhor e o Senhor está neles. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu para vós tendo grande ira. Significa uma lamentação sobre aqueles que na igreja estão nas falsidades da fé e por conseguinte nos males da vida, porque estão em conjunção com os do dragão. Sabendo que ele tem pouco tempo, significa porque ele sabe que um novo céu foi feito e assim está próxima uma nova igreja na terra, e que ele então é lançado no inferno com os seus. Verso 13. E quando o dragão viu que tinha sido precipitado sobre a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho. Significa que os dragonistas no mundo dos espíritos, logo que lá foram precipitados, começaram a atacar a nova igreja por causa da sua doutrina. Verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de águia grande, para que voasse ao deserto para o seu lugar. Significa a divina circunspecção para com essa igreja e a defesa enquanto ela está ainda entre poucos. Ela seria alimentada um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da face da serpente. Significa a fim de que, por causa da astúcia dos sedutores, seja provido com circunspecção que ela venha entre um maior número, até que chegue a seu crescimento completo. Verso 15. E atrás da mulher, a serpente lançou de sua boca água como um rio, para que ela fosse arrebatada pelo rio. Significa os raciocínios derivados das falsidades em abundância para destruir a igreja.
Verso 16: E a terra ajudou a mulher, e abriu a terra a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Significa que esses raciocínios em abundância são reduzidos a nada pelas verdades espirituais racionalmente entendidas que os miguéis de que se compõe a nova igreja apresentam. Verso 17: E irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra aos restos da sua semente, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Significa um ódio inflamado naqueles que se creem sábios, segundo as confirmações pela união mística do divino e do humano do Senhor, e pela justificação pela fé só, contra os que reconhecem que o Senhor só é o Deus do céu e da terra, e que o decálogo é a lei da vida, atacando os noviços na intenção de seduzi-los. Verso 18: E eu fiquei sobre a areia do mar. Significa seu estado espiritual natural agora.